Fala galera, mais uma questão do concurso da PM de 2014. É um problema que envolve equações de segundo grau e é um problema bem interessante. Então, se você quiser tentar resolvê-lo antes de ver a resposta, eu aconselho. Antes da gente começar a resolver, primeiramente, relembre que uma parábola, se o termo dela, que acompanha o x quadrado, for maior que zero, ela tem a concavidade voltada para cima. E se for menor que zero, a concavidade dela é voltada para baixo. E a parábola é uma função muito interessante porque, nesse caso, ela atinge um mínimo, que é esse ponto aqui, que também é conhecido como vértice. E a parábola, quando o termo do maior grau dela é negativo, ela possui um ponto de máximo, que é esse ponto aqui. E para a gente encontrar esse ponto, o vértice, é bem simples. Como a gente tem uma equação de segundo grau, nós sabemos como encontrar as raízes desse polinômio. Ou seja, a gente sabe encontrar, usando Bhaskara, esse ponto x e esse ponto x. Nesse caso aqui vai ser esse ponto e esse ponto. O vértice é atingido bem na média das raízes. Ou seja, se eu tenho o x1 e o x2, basta eu fazer a média desses dois números que eu vou obter o ponto x, tal que o polinômio atinge esse valor. A mesma coisa para esse caso aqui. Eu tendo duas raízes, eu faço a média desses dois pontos, eu encontro o valor em que a minha função atinge esse ponto. Sabendo disso, vamos resolver essa questão. O exercício fala o seguinte: um retângulo no plano cartesiano possui dois vértices sobre o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x, ou seja, ele possui esse ponto e esse ponto sobre os eixos. E os outros dois vértices sobre a parábola de equação y igual a 4 menos x quadrado. Ou seja, a parábola y igual a 4 menos x quadrado é essa linha aqui, curva. Note que os dois vértices do meu retângulo atingem dois pontos dessa parábola. Daí a pergunta dele é o seguinte: qual é o perímetro máximo que esse retângulo pode atingir? Então, o que é o perímetro? Perímetro é a soma das medidas dos lados. Digamos que nós temos x aqui, que essa medida aqui é x e a altura dele é y. Então, nós vamos ter o seguinte: aqui embaixo nós vamos ter 2x, aqui em cima mais 2x, e daí nós vamos ter y mais y com esse lado. Então, o nosso perímetro ao todo é 4x mais 2y. Mas note que para o valor de x aqui, nas abscissas, o meu y, que é o vértice, então esse ponto aqui é o ponto xy, ele pertence a essa parábola. Então, ele satisfaz essa equação. Logo, eu posso substituir o y aqui por 4 menos x quadrado. Então, substituindo o y aqui, eu vou ter 4x mais, só repetir o primeiro termo, mais 2 vezes 4 menos x quadrado. Isso aqui é igual a 4x, fazendo a distributiva vai dar 8 menos 2x quadrado. Reorganizando os termos, eu tenho menos 2x quadrado mais 4x mais 8. Então, o meu perímetro está dado como função de x. E essa função é uma parábola com concavidade para baixo, pois o a, que é o menos 2, ele é negativo. Então, o vértice da minha parábola vai ser o ponto de máximo. E esse ponto de máximo é o perímetro máximo que eu posso ter com esse retângulo. Então, basta agora a gente encontrar as raízes desse polinômio, tirar a média dos x e achar o vértice. Então, vamos lá? Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, olhando para esse polinômio, o a é igual a menos 2, o b é igual a 4 e o c é igual a 8. Substituindo aqui, nós vamos ter 4 vezes 4, que dá 16, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes c, que é 8, que é igual a 16, menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, vezes 8 dá 64.
64 mais 16 dá 80. Então x, pela forma de Bhaskara, é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Ou seja, menos b é menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é o delta 80, sobre 2 vezes a, que vai dar menos 4. Então eu vou ter uma raiz como sendo menos 4 dividido por menos 4 dá 1 positivo. Vou pegar aqui o mais, e daí dividindo por menos 4 vai ficar menos raiz de 80 sobre 4. E embaixo, novamente, vai dar menos 4 sobre menos 4, que dá 1. Agora, pegando com o sinal negativo, vai ficar menos raiz de 80 sobre menos 4, que vai dar mais raiz de 80 sobre 4. Agora, a gente vai tirar a média desses dois valores. Como que faz a média? Eu vou somar esses dois valores e dividir por 2. Note que quando eu somar esse termo com esse termo, essa parcela com raiz ela vai sumir, né? Porque esse aqui é o oposto desse. Então vai ficar, eu somar esse número com esse número dá 2. E daí eu dividindo por 2 para fazer a média é 1. Ou seja, em x igual a 1, essa parábola aqui atinge o seu vértice. Mas quando x é igual a 1, substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter menos 2 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, mais 8. Mas quanto que dá essa conta? 1 vezes 1 é 1, vezes menos 2 dá menos 2. 4 vezes 1 é 4, mais 8 dá 12. Então 12 menos 2 dá 10. Logo, o máximo dessa função aqui é 10. Então o máximo que eu posso ter com o meu perímetro é o valor 10, que é o item C. Então se você gostou, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, fui!